Boa noite, começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Os casos e mortes por coronavírus caem na maior parte do país, mas a Covid-19 ainda avança na região sul. E mais. O Tribunal Superior Eleitoral suspende a biometria e aumenta o horário de votação nas eleições municipais para proteger a saúde dos eleitores. Educação na pandemia. Estados planejam a volta às aulas e o Unicef alerta. Falta estrutura para lavar as mãos em quase 40% das escolas brasileiras. O mundo se mobiliza para socorrer as vítimas da explosão que devastou Beirute, a capital do Líbano. E os idosos conquistam espaço na internet e enfrentam o isolamento, assumindo o papel de influenciadores digitais. A capital do Líbano, Beirute, amanheceu hoje procurando por sobreviventes. Parte da cidade foi destruída com uma explosão num armazém numa área portuária nesta terça-feira. Até agora, 135 pessoas morreram, 5.000 estão desaparecidas e 250 desabrigadas. Equipes de resgate buscaram por sobreviventes por todo o dia no meio dos escombros. O trabalho não parou nem quando anoiteceu. O governo do Líbano decretou 2 semanas de estado de emergência em Beirute e mandou colocar em prisão domiciliar todos os responsáveis por armazenar 2.750 toneladas de nitrato de amônia. Foi esse o material que provocou a grande explosão de ontem em um armazém na área portuária da cidade. O nitrato de amônia é usado como fertilizante, mas também para fazer bombas, e estaria armazenado no porto há 6 anos, sem as medidas necessárias de segurança. Aviões da França e de países árabes foram enviados hoje para ajudar Beirute com as consequências devastadoras da explosão. O cenário pós-acidente parecia de guerra. O abalo foi o mais forte que a capital libanesa já viveu e gerou o equivalente a um terremoto de 3,3 graus de magnitude, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A explosão destruiu toda a área portuária. Mesmo prédios a quilômetros de distância ficaram em ruínas. Agora o país está com o principal porto de importação de alimentos parado e só tem reserva de grãos para menos de um mês. O governo libanês diz que não vai medir esforços para reconstruir Beirute. Uma pequena correção, o nome correto da substância é nitrato de amônio. E a tragédia em Beirute mobilizou a comunidade libanesa aqui no Brasil também. A explosão que sacudiu Beirute produziu ondas de choque na maior comunidade libanesa do mundo, a do Brasil. Aqui temos cerca de 10 milhões de libaneses, 4 milhões a mais do que no próprio Líbano. A maior parte dessa comunidade vive em São Paulo e se estabeleceu no comércio. A região da 25 de março é um exemplo. Os primeiros libaneses chegaram no fim do século XIX. Em 10 anos, já tinham 6 armarinhos aqui. A presença libanesa hoje está nos hospitais, em diversos setores da economia, na culinária. Sou de 71, saí em 74. Sabe quando você não acredita? Você olha assim, você vai, não é verdade, com tanta coisa que a gente vê tudo. Aí eu olhei de novo, aí acabei voltando pro restaurante, trabalhando, depois coloquei assim no computador, comecei a ver as notícias. Na hora, assim, tua cabeça vai pra guerra, recomeço de guerra. Um levantamento da Câmara de Comércio Árabe Brasileira mostra que 6% da população brasileira é formada por árabes e descendentes. E os libaneses sozinhos correspondem a 27%. Brasil e Líbano têm fortes relações internacionais. A relação comercial com o Brasil, ela é significativa até por questão de afetividade. Estamos também, desde 2011, contribuindo com a missão de paz da ONU e com o governo do Líbano na patrulha do litoral. Eles têm problemas de fornecimento de energia elétrica, malha rodoviária, malha ferroviária e agora portos e aeroportos prejudicados com esse incidente. Eu já vi Beirute arrasada e com a janela sem vidros. Mas aprendi do que um libanês é capaz com um provérbio. Jogue o libanês no mar e ele voltará com 2 peixes na boca. Agora o Líbano precisa mais do que um povo empreendedor. A esperança está na solidariedade dos libaneses no mundo e de governos amigos, como o do Brasil. E em homenagem às vítimas da explosão,
4 locais símbolos da capital paulista vão ser iluminados por 3 dias com as cores da bandeira do Líbano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência virtual com parlamentares para explicar a proposta de reforma tributária do governo. O projeto simplifica e unifica o pagamento de impostos. Na audiência virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou que o objetivo da reforma tributária é atrair mais investimentos e gerar empregos. Para isso, o texto prevê inicialmente a unificação de 2 impostos federais de consumo, o PIS e a COFINS. O governo propõe substituir por um imposto sobre valor agregado. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um. Segundo o ministro, muitos que têm poder econômico não pagam os impostos e pediu o apoio do Congresso para aprovar as reformas e inverter essa lógica. Sobre a pandemia de coronavírus que atingiu a economia do país, o ministro afirmou que a ideia é estudar, junto com o Congresso, formas de continuar apoiando a população, que hoje recebe ajuda do governo com o auxílio emergencial. Essa é uma construção que teremos que fazer juntos, exatamente porque a pandemia revelou algo que nós suspeitávamos há muito tempo, que de 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. O Senado aprovou hoje o projeto de lei que concede auxílio emergencial para agricultores familiares, pescadores e extrativistas durante a pandemia. A proposta, que segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, prevê, além do benefício de R$ 600, uma série de medidas, como a prorrogação de condições para o pagamento de dívidas. O governo de São Paulo anunciou hoje a ampliação na reabertura de bares e restaurantes. E mais 5 centros de pesquisa no país vão testar a vacina chinesa contra o coronavírus. Da capital paulista, Anne Zanetti traz mais informações. Boa noite, Anne. Olá, Mariana. Boa noite a você e a todos. Agora, 12 centros de pesquisa brasileiros vão testar aí 9 mil profissionais da saúde. De ontem para hoje, 407 novas mortes por Covid foram confirmadas no estado. Essa é a 4ª vez desde o início da pandemia que os registros passam de 400 em 24 horas. Em todo o estado, já são mais de 585 mil casos confirmados. 24.109 pessoas morreram e quase 388 mil se recuperaram. E a partir de amanhã, bares e restaurantes poderão funcionar até às 10 horas da noite em regiões que estão há pelo menos 2 semanas na fase amarela. Esse é o caso aqui da capital, que é o polo gastronômico do país. Antes, eles só podiam abrir até às 5 da tarde. E no Rio de Janeiro tem mudanças previstas para o Réveillon. Ao vivo, o Paulo Garritano tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Anne. Boa noite a todos. A Prefeitura do Rio anunciou que o Réveillon aqui em Copacabana, com a queima de fogos, terá um momento de silêncio em homenagem às vítimas da Covid e aos profissionais de saúde. Para evitar aglomeração, com o objetivo de espalhar as pessoas, os eventos não vão acontecer somente aqui em Copacabana, mas em vários bairros aqui da cidade. Já o governo do estado anunciou o fechamento de 3 hospitais de campanha. Na verdade, estão sendo fechados, mas nem chegaram a receber pacientes por conta dos atrasos nas obras. Vamos aos números do coronavírus no Rio. São 172.679 casos, com 13.855 mortes. Nas últimas 24 horas, 140 pessoas perderam a vida. 153.966 pessoas se recuperaram. Vamos agora a Brasília com a repórter Manuela Castro, que tem as informações da pandemia em todo o Brasil. Boa noite, Manuela. Olá, Paulo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Repórter Brasil.
Olha, na semana passada, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, foram registrados 313.364 novos casos de Covid-19 no Brasil. Isso representa uma queda de 2% em relação à semana anterior. As mortes também caíram. Na semana passada, foram 7.114 mortes, queda de 7% em relação aos números da semana anterior. 11 estados registraram uma queda no número de casos, com destaque para a região norte. No Pará, teve uma queda de 26% e já em Rondônia, 39% de queda no número de casos. As mortes caíram em 15 estados. Novamente, destaque para o Pará, 71% e Rondônia, 43% de queda no número de mortes. Mariana. Obrigada, Manuela. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 97.288 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. 1.469 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.858.872 casos confirmados até aqui. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, hoje nós ultrapassamos a marca de 2 milhões de pessoas que tiveram a doença e se recuperaram. Morreu hoje o cacique Aritana Iaualapiti, um dos principais líderes indígenas do Alto Xingu. Ele estava internado há 2 semanas num hospital de Goiânia com a Covid-19. O impacto da doença sobre esses povos é motivo de grande preocupação. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter as medidas determinadas em julho para que o governo federal proteja os indígenas da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, 294 indígenas que moram em aldeias morreram por causa do coronavírus. Mais de 16.500 casos foram confirmados. E a Universidade de Brasília começou a testar hoje uma possível vacina contra a Covid-19. O produto é desenvolvido pela farmacêutica Sinovac Biotech e a pesquisa no Brasil está sendo coordenada pelo Instituto Butantan. A UNB é uma das 12 instituições no país que participam da fase 3 dos testes dessa vacina. Ao todo, serão 9.000 voluntários, todos profissionais de saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam no atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Fico muito contente em poder participar, né? É gratificante. Eu, como profissional da saúde, que atuo na linha de frente, poder contribuir com a ciência em busca da solução, né, para essa doença que tem atingido todo mundo e trazendo aí impactos sociais, culturais, né, financeiros e econômicos. Nessa fase dos testes, os participantes vão tomar 2 doses com intervalo de 14 dias entre elas. Uma parte dos voluntários vai receber a possível vacina e a outra vai tomar um placebo para ajudar no controle dos resultados. Apesar de as etapas de testes anteriores apontarem que o produto é promissor, ainda é cedo para saber se a vacina vai funcionar e, em caso positivo, quando ela vai estar disponível à população. Neste momento, sem os resultados da pesquisa, é muito difícil dizer quando que isso acontecerá. O compromisso que estamos assumindo é de fazer o trabalho o mais rapidamente possível, né, para ter o resultado o mais rapidamente possível e que isso seja o mais rápido a solução apareça, né, para a população. Daqui a pouco você vai ver. Os idosos conquistam espaço na internet e enfrentam o isolamento assumindo o papel de influenciadores digitais.
Está autorizada pela Justiça do Trabalho a volta imediata das aulas presenciais da rede privada de ensino no Distrito Federal. Os alunos estão sem ir às escolas desde 12 de março. O repórter Daniel Ito tem detalhes sobre o retorno às atividades. Oi, Daniel. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que está assistindo. Essa decisão foi da juíza Adriana Zweiter, ela que é do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. E no entendimento dela, as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid que já estão sendo tomadas pelo governo do Distrito Federal, elas são suficientes para garantir a saúde de toda a comunidade escolar. Perdão. Ela só fez um adendo para que alunos e professores que são do grupo de risco, para que essas pessoas continuem tendo as atividades de forma remota. Sobre a repercussão dessa decisão, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal disse que a volta às aulas vai trazer tranquilidade ao setor para planejar o restante do ano letivo, isso o Sindicato das Escolas. Já o Sindicato dos Professores adianta que vai recorrer da decisão e defende a retomada gradual e escalonada das aulas presenciais. E a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal defende que os responsáveis pelos alunos possam escolher se os seus filhos vão ter aulas presenciais ou remotas. Com essa decisão da Justiça, vai caber a cada escola, cada instituição de ensino estipular o próprio calendário de retorno às aulas. Mariana, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Daniel. Já o governo de São Paulo deixou para sexta-feira, dia 7, a definição sobre o retorno às aulas presenciais no estado. O cronograma prevê esse reinício no mês que vem, mas o estado ainda enfrenta dificuldades com a pandemia, principalmente no interior. A Márcia é mãe de 3 filhos. Há 5 meses, todos estudam em casa, com muita dificuldade. Mas mesmo assim, ela não se sente segura com a volta dos filhos às escolas. O meu sogro, ele não saía de casa. Ele não saía e ele pegou dentro de casa. Então, alguém trouxe para casa, né? E ele ficou muito ruim, muito mesmo, TI e tudo mais. Então, fica todo aquele medo em questão de mandá-los para a escola. Então, na minha convicção, esse ano, não mais. O retorno às aulas presenciais em São Paulo está previsto para o dia 8 de setembro. Mas, para isso, alguns requisitos são necessários. Todas as regiões do estado devem estar na fase amarela da quarentena por 28 dias, o que não acontece neste momento. Além disso, a volta será gradativa, com o revezamento dos estudantes durante a semana. Inicialmente, com 35% dos alunos em sala de aula, depois com 70%, até chegar à totalidade. Já o Sindicato dos Professores do Estado afirma que a volta às aulas presenciais está condicionada a uma vacina. E diante do cenário da pandemia no estado e a um mês da volta às aulas, alguns municípios da Grande São Paulo anunciaram que essa retomada só será feita no ano que vem. Este infectologista alerta que, mais que os protocolos, o desafio é conscientizar pais, funcionários e principalmente crianças e adolescentes sobre a nova rotina dentro e fora da sala de aula. É importante que isso não seja dado somente como uma regra, mas que tenha explicação para os alunos, né? O porquê que a escola está colocando essas medidas de segurança. É importante que os pais entendam e os alunos também. No Rio de Janeiro, o governo prorrogou até 20 de agosto a suspensão das aulas presenciais em escolas particulares e públicas, incluindo universidades. A justificativa é o combate à pandemia do coronavírus. Na cidade do Rio, desde segunda-feira, a prefeitura autoriza o retorno facultativo de colégios particulares. O governo do Rio Grande do Sul ainda não definiu a data para a volta às aulas em segurança. A repórter Dalva Bavaresco, da nossa afiliada TVE do Rio Grande do Sul, tem as informações. No Rio Grande do Sul, os números indicam que a pandemia se aproxima do seu estágio mais crítico. Por isso, as escolas seguem fechadas. As aulas foram suspensas ainda em 19 de março e a rede pública adotou o ensino remoto a partir de junho. Quem não tem acesso à internet faz a retirada de materiais impressos para estudo. A Secretaria Estadual da Educação ainda não tem previsão oficial para a volta às aulas.
E o Banco Mundial, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Instituto Internacional de Águas de Estocolmo lançaram hoje uma nota técnica com dados sobre o problema da falta de água tratada e esgoto no Brasil. O documento aponta que esse é um desafio para a reabertura das escolas no país durante a pandemia do novo coronavírus. Levantamento da Organização Mundial da Saúde e do Unicef mostra que 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada de forma segura e quase metade da população do país não possui acesso a sistema de esgoto adequado. Uma das preocupações é com a falta de saneamento nas escolas. 39% delas não possuem estrutura para a lavagem das mãos. É fundamental é urgente preparar a reabertura das escolas. E para preparar a abertura das escolas, um aspecto de água e saneamento, higiene é fundamental porque a reabertura ela tem que ser feita de maneira segura. O documento também revela que as empresas responsáveis pelo saneamento básico no Brasil perderam 70% das receitas nas primeiras semanas da pandemia. A perda se deu pelo rápido aumento das responsabilidades, que não deixou espaço para a manutenção do padrão dos serviços prestados à população. Para a melhoria dos serviços, a nota recomenda apoio técnico e financeiro às companhias de água e esgoto, maior comprometimento político para oferecer ajuda ao setor de saneamento e intensificar campanhas de conscientização sobre o uso eficiente da água. De acordo com o governo, várias medidas foram tomadas para proteger as empresas de saneamento nesse momento. O Ministério suspendeu o pagamento dos financiamentos contratados com o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né? E isso foi como um apoio da União aos setores produtivos afetados pela pandemia do Covid. Por um prazo de 6 meses, prorrogou a época do início da pandemia por 2 meses o prazo da apresentação da prestação de conta das concessionárias, né, dos prestadores, que receberam recursos federais para projetos de saneamento, sendo que esse prazo se acabava no dia 30 de junho, em virtude destes impactos do Covid. A energia elétrica vai chegar a moradores de áreas remotas do Amapá pelo programa Mais Luz para a Amazônia. Criada em fevereiro desse ano, a iniciativa pretende levar desenvolvimento econômico e social às comunidades da região. A Eletronorte será responsável pela execução do programa no Amapá. Estudos serão desenvolvidos para viabilizar a chegada da energia nas comunidades a serem atendidas. A ideia é levar energia renovável de alta qualidade com a instalação de painéis fotovoltaicos, usando basicamente a luz solar. Hoje é mais uma etapa para que a gente consiga levar energia renovável e limpa para essas comunidades, principalmente a fonte solar, que está alinhado com o projeto do governo, o desenvolvimento da fonte e aproveitamento do nosso enorme potencial que temos no país. O programa foi lançado em fevereiro deste ano e promete entregar as primeiras obras já em 2021. Devem ser beneficiadas 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas dos 9 estados da Amazônia, em sua maioria ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Quando a energia chega a uma comunidade, ela transforma a vida das pessoas. Significa mais oportunidades para a geração de renda, educação, incremento da economia local e cidadania. Para o presidente Jair Bolsonaro, além da eletricidade limpa, o programa Mais Luz na Amazônia vai permitir que a população tenha acesso a outras tecnologias. Realmente não tem preço isso para aquelas pessoas, né? E aí nós vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente. E esse trabalho ajuda também, a exemplo da intenção do Calha Norte lá atrás, a integrar a nossa região amazônica. Aqui atrás disso vem internet. Vai ter mais gente apta a votar nas eleições desse ano do que no pleito de 2016. E para organizar a votação em meio à pandemia de Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral está planejando algumas mudanças. São quase 148 milhões de eleitores, de acordo com dados divulgados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral.
2,6% a mais que nas últimas eleições municipais. E as eleições desse ano terão algumas novidades provocadas pela pandemia do novo coronavírus. A identificação biométrica foi retirada porque causa demora na identificação, o que pode levar a aglomerações dos eleitores. O TSE também já avisou que vai fazer mudanças no horário de votação, justamente para evitar as filas. Provavelmente ainda no mês de agosto, temos uma definição do horário, sendo que, muito possivelmente, nós estenderemos em 1 hora, pelo menos, o horário de votação, que seria de 18 às 18, e muito possivelmente nós reservaremos um primeiro horário para os que têm mais de 60 anos e são considerados grupo de risco. E se a internet é a terra de todos, já era hora de incluir os idosos. E com grande parte deles em casa, por conta da pandemia, eles têm se destacado numa atividade cada vez mais comum, influenciador digital. Veja na reportagem de Igor Santos. Você está com um tempo de sobra? Entra na internet rapidinho que a gente vai te mostrar alguns influenciadores digitais. Mas talvez não aqueles que você esteja acostumado a ver. São pessoas que estão na terceira idade. Pode parecer incomum, mas é um nicho cada vez maior. O A Voz da Razão, com trocadilho, é um canal criado pela Sônia, pela Gilda e pela Helena, onde elas respondem a tudo que é pergunta do público. Se você está sentindo que tem uma afeição enorme por ele, por que jogar fora? A Sônia, de 82 anos, conta que antes elas usavam a internet mais para pagar boletos. Agora, com 38 mil inscritos no YouTube, querem se aprofundar ainda mais e fazer até podcast. O velho tem que aparecer, então nós achamos que era o momento de levantar a bola do velho. Foi isso que nós fizemos e que parece que está dando certo. Em tese, ter experiência no assunto é requisito para ser um bom influenciador. E quando o assunto é a vida? O Dimas, de 62 anos, criou o canal Mais 50, com dicas sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre planejamento financeiro. Serve para quem está próximo de se aposentar, mas também para quem é mais novo. E eles escrevem e falam justamente isso, cara. Eu acredito em você porque você já passou por tudo isso. E você não pode nos orientar o caminho das pedras. Lógico, o mundo é diferente, mas você já passou por muita coisa na vida que você pode compartilhar, pelo menos quais são os caminhos que você seguiu, por aí fora. A Cléa, que trabalha com consultoria em marketing de influência, diz que identificou mais de 300 canais de vídeos de pessoas acima de 50 anos do Brasil. Segundo ela, as marcas têm prestado mais atenção nessa parcela de público. Esse grupo, que era o grupo de risco, começou a ser muito visível, eles saíram um pouco dessa invisibilidade. Eu acho que essa aceleração já aconteceu e vai acontecer cada vez mais. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã.